Oi, 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 meninos e meninas do quarto ano. Tudo bem, galerinha? Vamos lá, pessoal. Mais uma videoaula agora é de matemática. Bem, turminha, aquela parte de matemática, contas, né? Multiplicação, divisão, aquilo já foi, tá bom? Agora vamos iniciar com as frações, certo? Vamos iniciar aqui, não está difícil, é só você ter um pouquinho mais de paciência, ter atenção, ler várias vezes o seu livro. Quem tiver um tempinho, pode fazer um exercício no caderninho, né, que você tem aí, fazer algumas questões e quiser apresentar no nosso Zap, não tem importância nenhuma. O importante é que você tire suas dúvidas, tá bom? E entenda o que é essa parte de fração, que eu sei que também vocês já estudaram, certo? Vamos lá, turminha. Mais uma vez, peço para vocês, escolham um local arejado, bem iluminado, tranquilo, para que você assista a sua videoaula e faça também as suas atividades, tá bom? Pegue lá o seu livro, Matemática, sobre frações. Nós vamos fazer a lição 14, tá? Página 213, ok? Pegue lá seu livro e também, de preferência, pegue o seu lápis e a sua borracha. Pode ser que você queira anotar algum detalhe, ou a gente pode fazer algum exercício logo, aí você já fica atento aí, tá bom? Vamos lá? Já desde já, um abraço e um beijo para vocês, tá bem? Tá bom, turminha? Vamos lá. Ok, fração. Acompanhe a leitura. Você já parou para pensar que em nosso dia a dia estamos rodeados por frações? Observe, Juliana ganhou uma barra de chocolate. Repartiu a barra com suas amigas Ana e Simone. A barra foi repartida em 3 partes iguais. Observe aí esse desenho como em forma de retângulo e foi dividido em 3 partes, certo? A que está em azulzinho, digamos que seja da Juliana. A do meio foi da Ana e a última da Simone, certo? Esse inteiro, essa barra estava inteira, mas a Juliana repartiu em 3 partes. Tem que estar igual, tá, pessoal? Não pode ser uma menor e outra maior. Tem que ser em partes iguais, tá bom? Muito bem. Cada pedacinho desse aí, ele foi representado pelo 1 em cima do tracinho e o 3 embaixo do tracinho. Por quê? Porque aí ele foi dividido esse inteiro em 3 partes, tá bom? Olha a continha que tá aí. 1, que é o inteiro, dividido por 3 partes, tá bom? Então, 1 que tá em cima do traço significa que foi um pedacinho que ela tirou. E o 3 significa que foi dividido inteiro em 3 partes. Então, nós temos aí 1/3, tá bom? Desse chocolate. Observe aí. Cada uma das meninas ficou com uma parte do chocolate, ou seja, a terça parte do chocolate ou 1/3, certo? Cada pedacinho desse aí significa 1/3. Observe outras situações. Ricardo dividiu o seu lanche com Francisco. Deu a metade. Olha como é a metade aí. 1/2 de seu sanduíche a ele. Mariana tomou meio copo de leite. Para representar quantidades como essas, usamos frações. Procure outras situações nas quais usamos as frações. Converse sobre isso com seus colegas e seu professor. Olha aí, turminha. Dependendo do tempo que nós vamos voltar para a nossa escolinha, nós podemos comentar. Se demorar muito, você pode comentar aí mesmo em sua casa. Claro, né? Quando nós falamos de fração, nós lembramos logo do quê? Da pizza, né? Daquela fatia do bolo, não é isso? Então, são situações no nosso dia a dia que nós imaginamos logo isso, né? Fração é pizza e bolo, tá bom? Contanto que sejam pedaços iguais, tá bom? Muito bem, vamos lá. Representando as partes do inteiro. Pintei das duas partes, ou melhor, uma das duas partes das figuras, ou seja, pintei a metade, ou seja, pintei meio ou meia
metade, né, dessa figura. Olha só a primeira. Ele pegou inteiro, dividiu bem ao meio, na horizontal, tá? E ficou aí duas partes iguais, representando aí um meio ou metade, certo? No segundo exemplo, a gente já dividiu aí, como se fosse aí, digamos, uma bolacha, né? Então, um chocolate mesmo, uma barra de chocolate, tá? Dividiu aí em duas partes iguais, só que ele já tá na vertical. Então, ele já dividiu aí essa imagem aí, já em duas partes, que é a metade, ou seja, um meio, 1/2, 1/2, um meio. E a última também dividiu em duas partes iguais, tá? Na diagonal, né? Muito bem, tá na inclinada, que é a diagonal. Ou seja, ficou aí a metade, ou seja, um meio dessa figura aí, tá bom? Vamos lá, continuando. Pintei uma das três partes das figuras, ou seja, pintei um terço, ou a terça parte, ou pintei um terço. Não esqueçam que sempre é assim. O que está acima do traço é um numerador e o que está embaixo do traço é o denominador, ok? Não esqueçam disso. Ou seja, pintei uma das três partes, ou seja, pintei um terço, ou a terça parte, ou pintei 1/3. Ou seja, eu quero dizer um terço ou terça parte, é a mesma coisa. Como é que eu vou representar em fração? 1/3, tá bom? É o mesmo esquema, o mesmo processo. Tem aí, digamos assim, vamos mudar um pouquinho, vamos tirar um pouquinho o chocolate. Vamos dizer que aí seja um tecido, tá bom? O tecido, ele foi dobrado em três partes e foi cortado. Cada pessoa, né, ficou aí um pedacinho desse tecido, tá bom? Então, cada pessoa ficou com um terço, ou seja, com a terça parte desse tecido, tá bom? O primeiro tecido foi cortado na horizontal e o segundo tecido cortado na vertical, ok? Vamos lá? Pintei uma das quatro partes das figuras, ou seja, pintei 1/4, ou a quarta parte, ou pintei 1/4, tá? Olha aí a imagem aí. Tem o inteiro, foi dividido em quatro partes. 1, 2, 3, 4, né? Quatro partes iguais. Só que ele pegou, o que está pintado significa ele pegou só um pedacinho aí desse item, tá bom? Então, significa 1/4. Do mesmo modo aí, ó. Esse triângulo foi dividido em quatro partes iguais, tá bom? E tirou um pedacinho. Então, ele tirou 1/4 dessa figura aí, tá bom? Os números representados por 1/2, 1/3 e 1/4 são chamados frações. Eles indicam partes de um inteiro representado pelas figuras acima. Ou seja, cada figura era inteira. Imagina a pizza, ela vem inteira, né? Redondinha e bonitinha, bem gostosa pra gente poder comer e saborear. Aquela pizza é inteiro. E aí a pessoa vai cortando, né, com as partes iguais. E se a pessoa tirar um triângulozinho daquele ali, então ele tirou um meio ou um terço, dependendo de quantos pedaços você vai dividir aquela pizza, tá bom? Deu para entender, né? Então vamos lá. Ok, leitura e escrita de frações. Para representar frações, usamos na escrita dois números naturais separados por um traço horizontal, que simbolicamente indica a divisão de um número pelo outro. Observa bem aí, olha aí, tá aí, né? Vamos lá, vamos dizer que esse redondo aí seja a bendita pizza. Então, foi dividida em quatro partes e um só que tá mais escurinho foi tomada, que a pessoa pegou para si. 1/4. Um tracinho
significa divisão. Olha aí, quais são os termos da fração? O 1 que fica em cima do tracinho, todo número que fica em cima do tracinho é o numerador. E o que fica abaixo do traço é o denominador, certo? São os termos da fração. Turminha, se acostume logo com esses nomes, tá bom? E vocês têm que saber o que é cada um desses. O que é o numerador, o que é o denominador. Ok? O que fica em cima e o que fica embaixo do traço. Observe como fazemos a leitura de algumas frações. O numerador representa o número de partes tomadas do inteiro. Ou seja, essa figura acima aí, por que 1/4? Porque ele pegou só um pedaço para ele comer, para ele usar, se foi qualquer um alimento, né? E o 4 significa que essa figura, que era inteira, foi cortada em 4 partes, certo? O denominador representa o número de partes iguais em que o inteiro foi dividido e dá nome à fração. Ou seja, 1/4, certo? Muito bem. Denominador é o que está abaixo do tracinho. Não esqueçam isso, tá bom, turminha? Tem que saber fazer a diferença, o que é o denominador e o numerador, tá bom? E saber, né, o que significa. O que foi cortado, em quantas partes o inteiro foi cortado, e em quantas partes ele tomou. Vamos lá. Olha só como nós vamos ler esses exemplos aí de frações. Primeiro aí, 1/2, 1/2. 3/4, 3/4. 2/8, 2/8. 3/3, 3/3 ou 1/3. 2/6, 2/6. 3/9, 3/9. 4/5, 4/5. E 5/5 são 5/5 ou 1/3. Ainda tem o 5/7, que são 5/7. Ok, turminha, preste atenção. Primeiro exemplo você já sabe, né? O inteiro foi dividido em 2 partes, que é o denominador, tá aqui o 2 aí embaixo. Por que esse 1? Porque é o que tá no verdezinho aí, ó. Ele tomou apenas uma parte e colocou aqui, ó, no numerador, que fica em cima do denominador, tá bom? Então fica aí 1/2, ou seja, metade. E assim vai. Vamos ver esse aqui, 3/9. Por que 3/9? Por que esse 9? Porque o inteiro foi dividido em 9 pedacinhos. E o que é o 3? Foi 3 que ele pegou. 3 pedacinhos que ele tomou para ele, tá? Ele tirou desse inteiro, ele comeu, ele usou, alguma coisinha assim, tá bom? Mais um exemplo. Vamos ver esses 5/5 aqui. Por que 5/5? Porque o inteiro foi dividido em 5 partes iguais e foi tirada as 5 partes. Digamos que você pegue um bolo e divide em 5 fatias, aí você come as 5. Então, você comeu inteiro, você comeu 5/5 deste bolo. Você comeu o bolo todo, certo? Muito bem. Vamos lá, continuando. Numa fração, se o numerador e o denominador forem iguais, a fração será igual ao inteiro. Olha só. Primeira fraçãozinha aí. 6/6. 6/6. Significa 1. Por que esse 1? Porque é um inteiro. Se eu pegar o 6 e dividir para 6, quanto é que vai dar, turminha do 4º ano? 6 dividido para 6, 1. Não é isso mesmo? Então vamos lá, ó. A figura está demonstrando aí 6 pedacinhos e ele tomou os 6, tá tudo pintadinho, né? Então ele comeu, ele pegou, tirou os 6 pedaços. Então ele comeu inteiro. Ele pegou toda, né, o objeto, o alimento, que seja. No segundo exemplo, 3/3, 3/3, que é igual a 1. Por que esse 1? Porque ele pegou o inteiro. Ele comeu todas as partes, ele pegou todas as partes desse objeto aí ou desse alimento. Se eu for dividir 3 dividido para 3, turminha do 4º, vai dar 1, ok? Continuando aí. Para frações com denominadores iguais a 10, 100 e 1000, lemos
lemos o numerador acompanhado das palavras décimos, centésimos e milésimos, certo? Vamos lá. 7 sobre o 10, como é que nós vamos ler? 7 décimos. Não é 7 10, tá? Eu vou pegar o numerador, que é 7, e ao invés de eu falar 10, eu falo décimos, tá bom? 4 centésimos. Não é 400, tá, gente? É 4 centésimos, é no plural, centésimos. 4 milésimos, não é 4.000, certo? Eu digo 4 sobre o 1.000 porque eu estou tentando ler para vocês da forma mais fácil. 4 sobre, que está acima, o 1.000, certo? Então é 4 milésimos, ok? Vamos lá. Leitura de frações além de décimos. Vamos ver aqui um pouquinho. Para ler qualquer fração com o denominador maior que 10, lemos o numerador, o denominador e em seguida a palavra avos. Não é avós, é avos, tá bom? Primeiro, o inteiro foi dividido em quantas partes? 11, não é? Quantas partes ele tomou desse inteiro? Quantas partes estão pintadinhas aí? 3. Então é 3 sobre o 11, que nós vamos ler 3, 11 avos, certo? Segundo exemplo, o inteiro foi dividido em 15 partes, foi tomada 6, ficou 6 sobre o 15, e aí nós vamos ler 6, 15 avos. Terceiro exemplo, o inteiro foi dividido em 12 partes, foi tomada 4, e nós vamos ler 4, 12 avos, tá bom? Não vão colocar acento, porque vai ficar avós, tá? É avos, tá bom? Certo, turminha? Então, essa foi uma primeira aula aí, certo? Da fração. Não está difícil, né, turminha? É isso mesmo, mas, de qualquer maneira, dúvidas, já sabe, nós vamos estar dando uma assessoria para vocês aí, qualquer dúvida, tá bom? No que a gente puder ajudar, tá ok? Vamos lá? Você pode fazer as atividades das páginas 216 e 217. Fique atento. Assista novamente suas videoaulas, tá? E, se for preciso, né? E leia também o seu livro para relembrar. Você escolhe. Se você quiser o livro, você lê o livro. Se você quiser a videoaula, assista a videoaula, tá bom? Sempre com cuidado, tá, turminha, com esse livro aí. Nada de livro amassado, nem riscado, nem rasurado, molhado, tá bom? Tenha cuidado com o seu material, certo? Então tá, turminha, tenha muita atenção e bons estudos. Olha que maravilha aí, nossa pizza e nosso bolo. Olha aí, né? Muito bem. Turma do 4º ano, caprichem, pessoal. Não tá difícil esse trabalho. Você vai fazer todas essas atividades que estão nessas páginas aí, tá bom? E na próxima aula nós vamos fazer a correção. Voltando, né? Quero relembrar. Se voltarmos para nossa escolinha, dá pra gente fazer lá, né? Corrigindo. Mas nós vamos mandar a resposta. Você já vai consertar. Gente, não é só para copiar. Você vai fazer no seu livro. Errou, você apaga e conserta. Questões de pintar, pinta com teu lápis mesmo, tá bom? Porque se você errar, você vai poder apagar. Porque se você for pintar com um lápis de cor, vai ser um pouco mais difícil, né? Apagar, tá bom? Ok, pessoal? Então, um grande abraço para vocês, um beijo. Capricha aí nas caligrafias aí, tá bom? Nas letrinhas. E até a próxima aula. Tchau, turminha.